existem 5 espécies de hamsters diferentes domesticadas pelo mundo, e com certeza uma delas se encaixa melhor no que você busca. Se você já chegou à conclusão de que um hamster é uma ótima opção de animal de estimação para você, mas pesquisou, viu que existem variações e não sabe ao certo qual é a mais compatível com o que você pode oferecer e com o que você espera desse animal, fica aqui, porque hoje a gente vai conversar sobre as 5 espécies domesticadas de hamsters para que você possa chegar à conclusão de qual delas é a melhor escolha para você. E esse vídeo faz parte de um projeto que eu preparei com muito carinho, nossa série Guia de Cuidados com Hamsters para tutores iniciantes. Esse é o nosso 4º episódio. Então, se você tá pensando em adotar ou já tem um hamster e quer aprender mais sobre os cuidados, nós te convidamos a se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda quarta-feira novos episódios serão lançados e você não vai querer perder. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante aqui com a gente, então já aproveita para deixar o seu like aqui embaixo para ajudar essa série a chegar a mais pessoas e melhorar a vida dos bichinhos delas. Antes de tudo, eu quero começar dizendo que, independente da espécie, hamsters vão precisar de um período de adaptação para perder o medo de você. Eles não vão ser dóceis e amigáveis logo de cara. E eles podem morder. Eu costumo dizer que para um animal morder, basta que ele tenha boca, e isso é verdade. Mesmo os animais mais dóceis e mais mansos podem morder caso eles sejam colocados sob situações de estresse. A melhor maneira de evitar mordidas e criar um bom vínculo com o animal é respeitar os limites dele e não forçar a interação quando ele não estiver disposto a isso. E agora, vamos conversar sobre as características das 5 espécies domesticadas de hamsters para que você possa chegar à conclusão de qual delas é para você. Hamsters sírios são os mais famosos e certamente os mais populares como animais de estimação. Eles foram os primeiros a terem sua domesticação popularizada, e é bem comum vermos eles sendo recomendados como a melhor espécie para iniciantes, por serem os maiores, os mais fáceis de manusear e, segundo alguns, os mais mansos. Mas eu, particularmente, não concordo com isso exatamente, porque essa questão da mansidão não é unanimidade. Animais não são fabricados todos iguais, eles são seres vivos com personalidades, e isso vai afetar no comportamento deles. Alguns podem ser mais curiosos e se aproximar de você logo de cara, mas a maioria costuma ser mais assustado e precisar de um processo mais longo de adaptação, que vai exigir paciência de você. E alguns podem facilmente se acostumar com o manuseio e até apreciar as coisas boas que vêm dele, mas alguns vão permanecer mais tímidos e assustados, evitando interagir, o que condiz perfeitamente, considerando que por natureza eles são animais solitários, territorialistas e presas naturais de vários animais. Então, se você estava pensando que os hamsters sírios eram todos dóceis e amigáveis, fique sabendo que não. Eles não são todos assim. Além disso, por serem maiores, eles precisam também de acessórios maiores, que podem ser muito difíceis de encontrar, e quando a gente encontra, eles são bem mais caros. Outra questão muito importante a ser levada em conta é que hamsters sírios costumam ser extremamente mais exigentes com o alojamento do que as outras espécies. Independente da espécie, hamsters precisam de muito espaço e de enriquecimento ambiental. Mas para hamsters sírios, muitas vezes a gente precisa se dedicar a oferecer mais e mais sem parar. É muito comum que hamsters sírios permaneçam insatisfeitos com um alojamento, mostrando sinais de estresse, mesmo em alojamentos maiores que o tamanho mínimo e bem enriquecidos. Ou seja, quando escolhemos ter um hamster sírio, é necessário ter em mente que talvez a gente tenha que fazer upgrades no alojamento, seja no tamanho ou no enriquecimento. E isso demanda dinheiro, paciência, espaço. Então, se você não tiver condições de talvez ter que aumentar esse alojamento ou investir mais no enriquecimento, talvez o hamster sírio não seja a melhor escolha para você. Os hamsters anões Campbell e Winter White são muito semelhantes no comportamento, além do fato de que essas duas espécies são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis, o que acabou fazendo com que a maior parte dos hamsters anões russos que a gente tem hoje domesticados pelo mundo sejam híbridos, uma misturinha entre essas duas espécies, sendo muito, muito difícil de encontrar hamsters anões Campbell e Winter White puros em cativeiro. Então vamos logo juntar as duas espécies e falar delas duas de uma vez só. Os anões russos costumam ter uma péssima fama. Dizem que eles são agressivos, que eles mordem todo mundo, o que, assim como a fama de dóceis que os hamsters sírios têm, não é nem de longe uma verdade absoluta. Novamente, o comportamento e a tolerância do animal vão depender muito da personalidade. Eles podem tanto ser mais assustados e te morder para se defender, ou curiosos e interagir muito bem com você. Isso vale para qualquer uma das espécies. A minha experiência, inclusive, é bem contrária ao que esse senso comum diz. Eu já tive experiência com hamster sírio
sírio e com hamster anão russo, e o período de adaptação da minha hamster síria foi bem mais longo do que o do meu russinho. A Carinha, a minha hamster síria, era muito assustada e não mordia, mas também não tolerava nada bem o contato. Depois de um tempinho, ela se habituou a gente e passou a ficar super confortável conosco, mas isso levou um longo período de adaptação. No começo, eu achava que ela me odiava. Já o Twix, o meu hamster anão russo, foi bem comunicativo desde o comecinho dele aqui em casa, contrariando bastante esse mito do hamster sírio ser pura mansidão e do anão russo ser endemoniado. Como eles são resultado de um cruzamento antinatural, costumam sofrer bastante de predisposições a doenças como diabetes e de distúrbios neurológicos, o que pode exigir alguns cuidados diferentes, como evitar açúcar na alimentação deles, por exemplo. Cuidados que não dão mais trabalho do que os cuidados normais, mas que exigem um pouco de atenção dos tutores. E na natureza, essas duas espécies costumam se abrigar em escavações feitas e abandonadas por outros animais. E dentro dessa escavação já pré-feita, eles dão continuidade aos túneis. Eles não começam a escavar do zero. Então, para os alojamentos deles, é legal que a gente coloque algum tipo de entrada pronta para dentro do substrato, para que eles possam ser estimulados a escavar. Se você mora no Brasil, a sua lista de opções acaba por aqui. As outras duas espécies domesticadas de hamsters não existem aqui no país, porque elas não foram importadas antes da importação dos hamsters se tornar ilegal pela Portaria 93 do IBAMA, emitida em 1998. Mas se você mora em outro lugar do mundo, vamos falar sobre as duas espécies que faltam, os hamsters chineses e os Roborovski. Bem antes de todas as outras espécies serem manejadas pelo ser humano, o hamster chinês já era utilizado como animal de laboratório, e existem relatos de que mesmo antes disso, eles já eram tidos como animais de estimação lá na China. Mesmo assim, eles também têm a fama de serem animais mais assustadinhos, o que novamente faz todo sentido considerando a natureza deles. Mas muitos tutores de hamsters chineses relatam ser muito possível e muito tranquilo de criar um vínculo lindíssimo com eles. Diferente das outras espécies domesticadas, os hamsters chineses têm uma caudinha um pouco mais comprida e semipreênsil, que ajuda eles a escalar. Eles não são escaladores tão habilidosos quanto ratos ou camundongos, mas eles apreciam ter a oportunidade de escalar pequenos obstáculos. Por isso é legal colocar umas coisinhas ali no alojamento para poder estimular esse comportamento. O Roborovski foi a última dentre todas as espécies a ser domesticada. Os registros são um pouco confusos, mas acredita-se que por volta do começo da década de 90 que eles começaram a ser manejados como pets. O que significa que eles vêm nos acompanhando há cerca de um pouco mais de 30 anos. Isso é muito pouco! Para vocês terem uma noção de como é pouco, os cachorros já estão acompanhando a gente há cerca de 40 mil anos. 30 anos é muito pouco para fazer com que animais selvagens virem animais domésticos. Não dá. Eles continuam sendo selvagenzinhos, o que pode acabar refletindo no comportamento deles, fazendo com que eles sejam bem mais assustados. Mas, novamente, isso vai depender da personalidade e não é nada que não possa ser contornado com muita paciência e um bom período de adaptação. Eles são os menores entre todas as espécies domesticadas e também os mais rápidos, o que pode acabar tornando o manuseio muito mais difícil, porque eles podem acabar pulando da sua mão e se eles saem correndo e tentam se esconder, é muito difícil de recuperar o bichinho depois. Agora que você já entendeu um pouco melhor sobre cada espécie, eu vou te explicar na prática como foi o meu processo para escolher qual era a melhor espécie para mim nessa última experiência de adoção que eu vivi. Eu tinha um terrário de tamanho mínimo com 5.000 centímetros quadrados disponível para alojar um bichinho. Como eu moro no Brasil e o hamster chinês e o hamster Roborovski não existem aqui, me restava escolher entre um hamster anão russo e um hamster sírio. Nesse caso em específico, eu sabia que se o animal ficasse insatisfeito e eu tivesse a necessidade de aumentar o tamanho do alojamento, eu não poderia fazer isso, porque eu simplesmente não ia ter espaço para colocar um alojamento maior. Então eu descartei o sírio das opções, já que eles costumam ser muito mais exigentes com espaço. E isso me levou a decidir que a melhor espécie para minha realidade naquele momento era um hamster anão russo. Então eu comecei a procurar por hamsters anões russos para adoção e foi assim que eu acabei adotando o Twix. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender qual das espécies de hamsters se encaixa melhor na sua realidade. E no próximo episódio nós vamos conversar justamente sobre a adoção, onde e como procurar e encontrar hamsters e outros roedores também disponíveis para adoção, precisando de um lar. Eu te espero lá. Tchau!